Oi, gente. Então, voltamos e agora para o nosso último momento aqui, que é essa proposta prática da gente fazer uma encadernação. Não que um caderno, o livro de artista, ele tenha que ser nesse formato, né, códex, encadernado e tal. Mas a encadernação artesanal, ela é super bonita. E tem várias possibilidades, né? E o fato de você criar os seus próprios cadernos, eu particularmente gosto muito dessa ideia. Então eu vou fazer aqui uma encadernação bem simples, de uma costura bem simples, mas que ele tem um zigue-zague, são tipo 2 cadernos na mesma capa, cada uma abrindo para um lado, chama 12 a 12. Separei alguns materiais. Para fazer o miolo eu vou usar papel canson, folha A4 mesmo. E a capinha eu usei um papel cartão preto, que era o que eu tinha. Papel cartão eu acho esse, né? Agora eu já nem sei. Mas, por exemplo, de um lado ele é craft, ele só tem cor do outro. Então isso também vai me dar uma outra... na hora da costura, na hora que eu fechar minha encadernação, eu vou ter esses 2 lados. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, eu já deixei cortada essa medida conforme a medida do meu miolo. Então, só falando dos materiais rapidamente, né? Então, para o miolo aqui, eu separei a folha canson, um papel um pouco mais grosso, pode ser um Color Plus, um papel um pouco mais grosso para capa. Mas também, por exemplo, eu tenho aqui, ó, papel jornal, que eu gosto bastante do jornal. E poderia ser também papel pólen, é um papel de livro mesmo, né, que é super bonito, mas pode ser, ó, folhas de papel vegetal. Aqui até tem essa possibilidade de um caderninho com dobradura, que eu vou mostrar para vocês também depois. Porque o papel, se a gente começa a manusear, né, ele promove, assim, muitas formas, né? Cada papel também tem a sua característica, né? Por exemplo, o vegetal, ele é mais encorpado, né? Ele é mais duro. Então, eu posso até brincar com essa coisa, ó. E ao mesmo tempo, que quando eu fecho, né, eu posso ter um caderninho que abre para vários lados, né. E aí, se eu começo a pintar, ou desenhar, ou fazer uma colagem, ou simplesmente, sei lá, linhas, ou nada, ou até cortes ali, eu já vou criando também uma outra relação, uma outra experiência, né, com esse material. Vou dando essa materialidade, né, usando papel. O papel jornal, ele é bem mais maleável, mas ele também tem um corpo, assim, mais resistente. Mas depois eu mostro isso aqui, porque esse processo é um pouco mais demorado, né? Daí mais a gente vai precisar um lápis, uma régua de metal. Eu tenho essa grande aqui, mais para medir a régua de metal, porque para cortar o papel eu vou trazer uma outra proposta. Eu deixo sempre um estilete perto, assim, uma tesoura. Para costura, eu tô usando uma agulha de bordado, que é uma agulha mais grossa. E eu peguei um pedacinho de placa de isopor, que para quando a gente for furar o caderno, fazer aqui em cima.
para costurar, eu vou usar essa linha vermelha, até para aparecer melhor aqui no vídeo, né? Mas eu gosto bastante de vermelho também. Que é uma linha de bordado mesmo. Uma linha bem, né, comum, de algodão, mais grossa. Mas a gente também pode usar, se vocês quiserem, fio 10, né, que é esse fio de pipa. Linha 10. Tem gente que gosta de encerar o fio, porque fica mais fácil de costurar, porque ele dele não enrola, não dá nó, desliza mais fácil e também fica mais resistente. Tem fios encerados para comprar, mas também dá para passar uma vela, e passando ele numa vela, e aí você vai encerando a linha que você quiser, né, para utilizar. A linha não pode ser muito fina, ela tem que ser um pouquinho mais resistente, porque se ela for muito fina, ela não só arrebenta, como ela também começa a cortar, né, ali o papel, se você puxar muito, assim. Então, eu separei 3 folhas A4 de canson. Essa aqui eu já dobrei, vou deixar aqui do lado. A gente vai precisar de 3 folhas A4 e primeiro a gente vai fazer a dobra dessas 3 folhas, ponta com ponta ali. E daí eu venho bem no meio para marcar e caio para os lados. Se você tiver um paninho bem macio, né, ou eu tô usando aqui um lencinho, até para não sujar o papel, e para eu vincar bem. E aí eu vou usar aqui o cabo da minha tesoura, ó, para dar uma vincada mesmo, sabe? Para marcar bem. Então eu faço isso aqui nas 3 folhas, para depois cortar. No meio, né? Porque senão eu quebro o papel. É bom sempre estar com a mão limpa também, né? Porque senão passando assim papel branco, já ó, eu vi que a minha já deu uma... E aí, para cortar, a gente podia passar um estilete aqui, depende também do que você gosta, assim. Mas a gente vai cortar com a linha. Eu prendi uma linha de fio 10, acho que dá pra ver aqui, ó. Eu cortei um pedaço assim e prendi com uma fita por debaixo da minha mesa. Então ela tá, ó, bem firme. E aí eu vou pegar o papel aqui, colocar minha linha por dentro, ó. E aí eu vou puxar aqui e vou fazer o corte com a linha, porque daí o canson também, ele aparece esse algodão, assim, né, como ele tem uma gramatura mais alta, eu gosto do papel, assim, cortado com linha, né, ou mais rasgado. Depende também, né? Dá pra ser com estilete, é mais rápido também, depende do que você quer. Mas aqui tô propondo isso, se você tiver a fim de fazer assim, ou, né, faz com estilete. É mais rápido também. É uma outra maneira, né? Então, ó, ponho aqui. Então, aqui eu vou ter todas as folhas do meu miolo. Que eu vou dividir em 2, né? Eu vou fazer 2 caderninhos. Vou pegar 3 folhas para um caderno, 3 folhas para outro caderno. Cada uma delas aqui eu vou dobrar no meio, que já vai ser o formato do caderno do miolo, né? Eu posso vincar assim também, né? Desse jeito que eu
ponta com ponta ali. E aí você vem pelo meio, né? Pra não quebrar o papel. Principalmente quando ele for mais grosso, né? Aqui eu já tenho um caderninho de... Como a minha folha é mais grossa, eu posso refilar também se eu quiser. Mas pra mim não me importa ele ficar assim, um pouquinho pra fora, sabe? Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. Já tô usando a tesoura direto aqui. Mas é melhor com papel mesmo. Então aqui eu tenho os meus dois caderninhos. E as medidas deles está com 10 centímetros, passa um pouco, porque como ele é grosso ficou um pouco para fora. 10 centímetros e 2 milímetros mais ou menos de largura. E 15 de comprimento. Aí eu vou pegar a capa, que já tá numa medida calculada para ser capa para esses cadernos, só que eu vou dobrar ela em 3. Então aqui tem 30 e... deixa eu ver aqui. 31 centímetros e meio. Eu devia ter deixado um pouco mais, eu acho, mas tá, vamos tentar assim. 31 e meio de largura. Por 15,5 de... Então, eu vou dividir ela em 3. Ficou 10 centímetros. A medida da minha largura é 31,5 e da altura 15,5. Então eu quero dividir em 3. Eu vou dobrar ela 2 vezes, né? E aí vai ficar 10 centímetros e meio. Peraí, botando 10,5. Isso mesmo. Então ficou 10,5 para cada parte. E agora, para dobrar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a minha régua
E agora, para dobrar, eu vou fazer o seguinte. Coloco minha régua, que é de metal, né? Então, ela seguro firme na minha marcação. E aí, eu puxo aqui o papel. Se você tiver alguma coisa também que te ajude a vincar bem aqui, é legal. Mas assim já dá pra fazer. Então, ó, ela ficou. Aí depois de dobrar, e a outra parte a mesma coisa, né? Seguro ali. E subo aqui com... Segura firme a régua e aí você sobe o papel e marca bem. Depois vinca bem ele dos dois lados, né? As marcações ali, depois eu apago, vou apagar. E aí eu vou ter esse formato da capa aqui, que é um zigue-zague, né? Ó. Então, como a minha capa é preta de um lado e craft do outro, eu vou ter essas duas cores, na verdade. Minha dobra ficou um pouquinho fora, mas não tem problema. Agora a gente vai fazer a costura. Então, eu vou marcar aqui o meu caderno, 3 furos. Então, agora a gente vai fazer a costura. A gente vai fazer 3 furos. Eu vou fazer uma medida aqui de 2,5 e 2,5. Deixa eu ver aqui. Vou deixar 2,5 em cima. Isso. Vou deixar 2,5 em cima e vou fazer a medida, já marco ali. Aí, eu vou para 7,5 no meio e 2,5 depois do outro lado também. Então, eu fiz 3 marcações aqui no centro com a medida de 7,5, 2,5 para cada lado. E aí eu vou fazer isso em todas as folhas do meu caderno. Como as folhas elas são mais grossas, por exemplo, se ela fosse mais fina, o que eu poderia fazer... Então, ó, pegar aqui a placa de isopor justamente para atravessar, para o furo atravessar. Deixa eu tentar fazer com essa folha mais grossa. Mas eu acho que o que pode acontecer, assim, é de dar um deslocamento, né? Ficar um pouco fora. Mas, dependendo da encadernação que você estiver fazendo, se você não ligar tanto para isso, tudo bem. Mas veja, aqui eu posso furar atravessando a outra folha. Então, eu marquei só uma e furei as duas, né? Já tenho essa... Então, furo em cima do isopor que fica mais fácil, sabe? Para costura, tem gente que usa aquelas agulhas curvas para encadernação, que é mais fácil de costurar. Mas dá para fazer tranquilamente com essa agulha de bordado mesmo, assim. Então, aqui já tem uma furada.
Vou dar mais uma reforçada nelas juntas, porque essa minha agulha tá meio fina. E aqui é a mesma coisa, né? Vou fazer a medida. E o último eu vou deixar para furar junto. Vou pegar o isopor para fazer. Aqui. Fazer dos dois lados. Dá para fazer também com uma placa de EVA grossa, se você tiver, né? Ao invés de isopor, assim. Antonços. Bom, então aqui já tá furado. Agora a gente vai costurar. Vai furar a capa, né? Agora eu vou pegar um dos meus cadernos, vou colocar aqui na capa, um dos miolos, né? E aí eu vou prender, podia ter feito até antes se as folhas fossem mais finas, de furar todos juntos, mas como as folhas são mais grossas, então ó, tô fazendo aqui meio no olho, mas dá pra fazer as medidas também. Tô deixando uns milímetros para cada lado. E aí eu vou usar um clips grande, né? Pra prender aqui bem, só pra não se mexer. Você pode usar pregador de roupa também. E aí eu vou furar aonde eu já tinha marcado e furado, eu vou repetir, mas daí agora para fazer a marcação na capa, né, desse furo. Não sei se dá pra ver, mas ficou... É preto, né? Quando eu costurar com a linha vermelha, vai ficar mais fácil. Então agora, eu já vou costurar esse meu primeiro caderno. Vou tirar essa ponta aqui. Opa. Vou usar a linha sem encerar mesmo. Eu vou pegar 2 medidas do comprimento aqui, ó. Um pouco mais, talvez, até. Um tanto assim. Eu vou começar de fora para dentro. Então, aonde tá marcado ali o meu furo, ó. Eu não faço nenhum nozinho na linha, nada, tá? E aí eu deixo uma ponta. Se você quiser, você pode deixar essa ponta para dentro, aí você começa de dentro, mas é no buraquinho do meio ali, então eu comecei de fora para dentro, e aí agora aqui eu vou
pro lado. Saio lá fora. Ó, já fiz aqui. Agora, essa parte aqui, eu não vou entrar no meio, eu vou entrar no último furo aqui. Olha só. Não sei se dá pra ver, a minha agulha tá saindo aqui. Cuidado para não puxar muito assim o fio para não rasgar o papel, né? Quando o papel é mais fino, principalmente. Então, ó, ainda tenho ali o meu barbante sobrando. Passei a costura direto para lá e agora aqui eu vou sair no meio. Olha só. E aí eu vou fazer um nozinho usando essas duas pontas do fio para arrematar aqui. Se você quiser cortar essas pontas também, dá pra cortar, ou então deixa ele assim penduradinho. Então aqui a gente costurou, tem que dar uma vincada aqui. Uma parte do caderno. E agora a gente vai costurar a outra parte. Então como que ele vai ficar? Ele vai ficar um caderno para um lado e um para o outro. Vou pegar as páginas ali que eu já tinha marcado e vou fazer a mesma coisa. Encaixo ela, deixo umas sobras na parte nas laterais, né? Uns 2 milímetros do que a gente já tinha calculado, do que você já tinha calculado na medida. E aí eu vou fixar aqui com o clips. Vou fazer a mesma coisa. Vou reforçar aqui, marcando a capa, no furo onde eu vou costurar, em cima do isopor. Vai fazer do outro lado aqui também. E agora, com a mesma medida, com a mesma linha, eu vou usar a mesma linha, né? 2 medidas aqui e fazer a costura. Ó, não precisa dar nó nem nada, né? E aí eu começo de fora, só que agora o meu fora aqui, ele não é preto, né? Ele é o craft mesmo. Começo de fora, deixo uma ponta, né? Ali, a mesma coisa que a gente fez no outro. Aí dessa ponta, vou direto pro outro lado. Opa. E aí saio no meio como a gente fez. E aí dá pra
enfim, né, os materiais, a gente viu tanta coisa que tudo é possível, né? Tem muitos materiais que dá para usar para construir um caderno, um livro, desde os convencionais, né, desde o próprio papel mais convencional deles, o que é o papel é um material incrível, assim, até tecido, tipos de papéis diferentes juntos numa mesma encadernação. Então aqui eu tenho uma encadernação que abre para os dois lados, ó. Então aqui, né, posso até criar uma história de trás para frente, de fazer essa brincadeira do que começa e termina aqui, enfim, né? E ele fica bem interessante, né, assim também. E essa costura que a gente fez aqui, a gente pode fazer, né, você pode fazer, é uma costura bem simples, que dá para fazer um caderninho que não precisa ter essas duas páginas, né? Que pode, eu tenho aqui até, por exemplo, uma folha de papel jornal, que é uma folha mais fina, né? Então eu posso usar mais páginas juntas, por ela ser mais fina. O canson, como é mais grosso, aquele é 250, então eu tenho que usar menos folhas juntas, porque senão ele fica muito grosso. Mas, ó, o jornal é super fácil até de... Nossa, corta super rápido aqui. E é um jornal até que tá desenhado, um papel jornal que tá... Umas partes estavam até desenhadas. Vou aproveitar isso também no caderno. Olhem, eu passo aqui. E vou fazer um caderninho normal. E esse tamanho, que é um tamanho A6, né, que a gente tá usando aqui, que é esse formato aqui, né, que é um A5 dobrado. Ele é muito legal para levar para, né, você coloca numa bolsa, coloca numa pochete, ele é tão pequenininho que você carrega para onde você quiser, né. Aqui cortei já, deixa eu pegar mais uma, fazer de várias páginas aqui. E aí, depois que a gente começa, né, a fazer as costuras, fazer os caderninhos, assim, você vai descobrindo também outras possibilidades de costura. E aí também de pesquisar, né, tipos de costura artesanal.
Eu não vou fazer aqui uma mais elaborada porque ela demora um pouco mais. Mas se a gente fosse fazer, por exemplo, cadernos costurados, com essas folhas de jornal aqui, por exemplo, eu teria que fazer umas 3 folhas em cada caderno, mas, né, os mesmos furos, e aí as costuras eu ia transpassando, né, entre um caderno e outro, fazendo um volume maior, né, por exemplo, aqui. Mas daí também o tipo da capa, o tipo da costura da capa também é um pouco diferente, né? Porque ela já vai ter uma lombada e tal. Quer dizer, tem vários tipos de costura, né? Mas esse aqui eu vou finalizar, já que eu comecei, me empolguei aqui, eu vou finalizar fazendo esse simples mesmo, com as mesmas medidas, porque aqui ele tem a mesma medida. A diferença é que esse é uma capa normal, né? E um caderno único. É 10 por 15. Uhum. Eu vou furar todos juntas essa aqui. Com as mesmas marcações. Dois e meio na ponta, 7,5 no meio, 2,5 na outra ponta. Vou fazer um vinco aqui com um estilete, com a parte mais lisa aqui. Colocar uns grampos para não sair, para não deslocar tanto. Vou reforçar dos dois lados no mesmo furo, né? Pra ficar mais fácil pra linha passar, porque a linha é meio grossa. E a capa, eu já tinha separado numa medida também. Vou dobrar ao meio. Eu tô fazendo isso aqui com o estilete, que é pra vincar bem a capa, né? Porque o papel ele é mais grosso. Mas na verdade, se você tiver uma espátula, algum objeto bem liso, bem firme, assim, limpo, né? Dá para passar em cima de um pano também, para não machucar o papel e tal. Mas é importante porque para ele ficar bem marcado, para ele assentar bem, porque senão ele fica meio fofo, assim, né? Vou colocar aqui e vou fazer o furo. Então, tô deixando também uns 2 milímetros de cada lado, né? Vou trocar aqui.
Ah, eu queria ter feito com o craft pra fora. Esqueci. Agora vai assim mesmo, vai ficar uma capinha pretinha. Como eu fiz o caderno com muitas folhas, ó, ele ficou um pouco para fora, não deixei espaço suficiente. Então é sempre bom calcular uns milímetros, uns 3 milímetros ou 5 milímetros, né, a mais da medida do teu miolo, né, para cada lado, de 3 a 5 milímetros, né, para não ter esse problema aqui. Que para mim, no caso desse caderninho, não me incomoda nem um pouco, assim, né, mas dependendo a encadernação que você vai fazer, aí é legal deixar. Então, ó, duas medidas, né, igual. Vou começar também de fora para dentro, que eu quero deixar a sobrinha pro lado de fora aqui, então. Aí vou pro lado. É legal, esse caderninho, ele é bem simples de fazer, né? Legal fazer com as crianças também, e aí sugerir que elas, enfim, né, inventar uma história toda, assim, com esse caderno, com esse livro, que pode virar um livro, que pode virar um álbum, uma coleção de alguma coisa, e que elas podem fazer elas mesmas, né? E aí aqui, por último, eu vou pro meio, e escolher vários papéis, né, papel colorido, misturar tipos de papel, porque daí você também tem, com o próprio desenho, por exemplo, o vegetal que é transparente, né, tá misturado ali no meio, daí ele oferece essa transparência. Milhões de possibilidades, né? Papel quadriculado. E aqui tá, então, mais um caderninho. Vou deixar assim, com a... Ó, como ele fica meio abertinho, né? Tem que dar uma vincada mesmo. Depois eu vou... Coloca um tecido em cima, alguma coisa assim. E vem com algo bem... que não machuque, né? Mas depois ele vai assentando. Aqui isso eu tinha que ter feito também nas páginas de dentro. Como eu tô fazendo mais rapidinho aqui. Mas olha só que legal. Pronto, já tenho alguns caderninhos. Só que aí também tem a coisa do papel, do próprio papel, uma folha de papel, né? O que eu posso fazer com uma folha de papel? Muita coisa, né? Então, por exemplo, essa folha aqui, ela também pode ser um caderninho, ó. E ela também tem uma brincadeira aqui com, né, uma coisa mais escultórica, né? E aí, dependendo do que tiver nessas páginas, pode se relacionar com isso. E é uma folha... Essa não é uma folha 4, ela tá um pouco mais comprida. Também de papel jornal aqui. Que o primeiro eu, né, dobrei assim. Depois assim. E aí cada dobra que você vai fazendo, tem que dar aquela vincada para os dois lados, justamente para o papel ficar bem marcado e aí você ter essa soltura, assim, né? Esse movimento, né? Mais fácil, assim. Então, dobrei a folha aqui,
depois assim, e aí fiz para cada lado, aqui, né? Porque aí ele já fica um caderninho. Depois eu abri ela de novo. E nas duas primeiras dobras, na linha do meio, eu fiz um corte com um estilete ali, ó. Né? Então, aqui também eu tenho um caderninho, que aí me dá essa possibilidade também de brincar, né? Com esse... Ó, eu puxo assim daí e fecho ele aqui. Ó, peraí. Então, aqui ele tem... Ó... Então, ao invés de eu fechar ele assim, eu vou, a partir dessa abertura, né? Abro aqui e aí encontro as páginas aqui. A partir desse meio, né? E esses aqui com a folha de papel vegetal, que eu fiquei fazendo umas dobras, experimentando. Legal é isso também, né? É pegar o material e experimentar e descobrir o que você quer com isso, ou às vezes é simplesmente isso, né? Se surpreender com uma forma, com o que o material te oferece, né? E esse aqui com o vegetal que eu já tinha mostrado, eu fiz a mesma coisa, mas ele tem outro... Ela já é mais durinho, né? Ela já tem um outro... Mas também é legal. Posso pôr esse dentro desse, de repente. E criar, imaginar, né? Então, esses cadernos, fica o convite para fazer uma encadernação e para mergulhar nesse mundo aí de publicações, de livros de artista, né? De arte impressa, né? Você pode até imprimir ou xerocar coisas e aí fazer essa encadernação, né? Tipo zine, enfim. Então é isso, gente. Obrigada. E se cuidem e até a próxima.